Você está estudando aí todos os dias e mesmo assim não está evoluindo. Talvez o problema não seja a quantidade de esforço que você está colocando nisso, mas onde você está colocando todo esse esforço. Talvez você só esteja estudando a coisa errada. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre isso, como a gente ficar consumindo conteúdos aleatórios não vai ajudar a gente em nada na nossa evolução. Então a gente precisa saber o que a gente vai estudar. A pessoa sente que ela precisa melhorar, ela sabe que tem coisa para melhorar, só que ela não sabe exatamente o que. E quando a gente não sabe aonde a gente está errando, qualquer coisa que a gente assiste, qualquer coisa que a gente consome parece útil. Só que na verdade a gente só está colocando um monte de informação na cabeça e não sabe exatamente o que fazer com isso. Existe uma coisa muito simples que a gente pode fazer que vai mudar totalmente o jeito que a gente evolui. A gente precisa aprender a diagnosticar o nosso próprio trabalho. Antes da gente começar a estudar alguma coisa nova, a gente precisa olhar para o nosso trabalho, para tudo que a gente já fez e tentar descobrir o que está ruim ali, o que está mais fraco no nosso trabalho. É o contraste? É leitura? É composição? É aplicação? É o valor tonal? É saturação? Enquanto a gente não aprende a responder tudo isso, a gente não vai conseguir evoluir. Eu já vi gente querendo fazer workshop de textura de pelo, só que quando você vai ver o trabalho da pessoa, o trabalho não tem o básico que a gente precisa. Então a gente querer adicionar mais isso no trabalho, você só vai tentar mascarar o problema, você não vai estar resolvendo ele. Direto eu recebo mensagem do pessoal querendo fazer mentoria. Aí eu vou perguntar pro cara, mas você tá querendo fazer mentoria do quê? Aí o cara responde, eu quero melhorar meu realismo. Aí eu vou ver o trabalho da pessoa, o cara tá fazendo realismo com linha. Então muitas vezes assim, a pessoa não sabe nem a base, não sabe nem o básico e quer já ir pro avançado. A pessoa não entende de contraste, não sabe fazer uma composição, tenta colocar um monte de detalhe ali, enche a tatuagem de branco. Aí muitas vezes eu vou explicar pro cara como é que funciona, de que não adianta nada eu passar um workshop mais avançado para ele ou uma mentoria mais avançada para ele, sendo que a base não tá preparada. Aí, muitas vezes o cara desiste de fazer ou até às vezes fica bravo. Mas eu poderia até falar pro cara, não, vem fazer a mentoria aí, pega o dinheiro do cara, o cara não vai evoluir nada, não vou estar resolvendo nada para ele. No meu caso, eu comecei a fazer realismo depois de 5, 6 anos de tatuagem. Não que todo mundo tenha que ser assim também, porque quando eu comecei lá em 2014, a gente não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje. Não tinha ninguém para explicar pra gente como é que fazia. A gente fazia na tentativa e erro, então demorava muito. Agora não, agora a gente consegue ir mais rápido. Só que desde que a gente não pule etapas. O primeiro realismo que eu fiz, eu fazia totalmente diferente naquela época do que eu faço agora. Naquela época, o primeiro que eu fiz com Sumi, só que eu nunca me dei muito bem com Sumi. Essa tatu, esse primeiro trampo que eu fiz de realismo, foi um tigre preto e cinza, ele ficou muito bom, eu gosto do trampo até hoje. Só que nesse trabalho, eu coloquei um monte de detalhe, porque eu achava que era isso. Eu achava que realismo é você copiar exatamente pelinho por pelinho ali, e não é isso. Tanto que hoje, se você vê o trabalho, os valores, tá tudo certinho. Por quê? Porque eu já sabia disso antes, porque eu já desenhava, eu já pintava. Então essa noção mais artística eu já tinha. Só que os detalhes que eu coloquei naquela época, a quantidade de detalhes, hoje não tem mais nada. Então a gente não tem por que ficar enchendo de detalhes para falar que vai ficar mais realista. A gente precisa acertar o valor tonal, isso sim. Tanto que esse trabalho eu fiz em umas 3 sessões, era um antebraço. Coisa assim de 8, 9 horas do que eu faço hoje. Naquela época eu demorei 30 a 35 horas para fazer. De tanto detalhe que eu quis colocar na tatu. Então, mas não tem necessidade disso. Basicamente na tatu a gente tem 2 coisas que a gente vai precisar focar o nosso estudo. A primeira coisa é execução. Como fazer a aplicação, qual agulha escolher, o movimento da mão, a velocidade da máquina, como fazer uma transição, como fazer uma aplicação sólida. E a outra coisa é a decisão, que está mais envolvida com a parte artística, que é onde a gente vai escurecer, onde a gente vai colocar luz, como a gente vai separar a luz e a sombra, composição, onde a gente vai colocar mais detalhe, onde a gente vai deixar mais limpo, onde a gente vai colocar nitidez, onde a gente vai deixar mais desfocado, para onde a gente quer chamar a atenção do observador, da pessoa que está vendo ali o trabalho. E a maioria das pessoas, ela não passa do primeiro, ela só fica ali na execução. Ela fica só focando o estudo dela em como fazer a aplicação, em qual agulha escolher. Não que isso está errado, só que quem para nisso normalmente fica ali naquele nível mais médio, ele não vai para o avançado. O que eu recomendo para os meus alunos e para os mentorados é que eles precisam saber o nível que eles estão, qual é o nível que ele está. Se ele não souber, o ideal é que peça ajuda de alguém. Normalmente no caso deles, sou eu quem ajudo, né, para a gente tentar descobrir que nível cada um tá. E aí a partir disso a gente montar um esqueminha de estudo. Então, como que eu falo para eles? Quem tá mais no começo, eu falo para estudar 80% execução e 20% da parte artística. Porque assim, não adianta nada a gente saber tudo da parte
parte artística, por exemplo, quem vem do desenho e quem vem da arte, e essa pessoa não saber fazer a aplicação. Então, para quem está começando, essa parte da execução e aplicação é muito importante. E aí, conforme essa pessoa vai evoluindo, conforme a aplicação dela vai melhorando, o traço vai ficando bom, o rastelado, o movimento da mão está ficando bom, a gente vai balanceando esse estudo. Em vez de 20-80, a gente vai fazer 30-70, vai evoluindo 40-60, 50-50, até você chegar no nível máximo. Por exemplo, para mim, o que eu faço hoje é estudo 20% de execução, aplicação, coisas novas que estão vindo no mercado, troca ideia com alguém que testou algo novo. Então eu nunca parei de estudar isso, então eu fico nos 20% da execução e 80% arte. Por isso que eu falo que o meu estudo hoje é 80% a parte artística. Valor tonal sempre vou estudar, composição, leitura, teoria de cor. Então tudo que envolve a parte artística toma 80% dos meus estudos hoje. A gente ter essa organização ajuda muito a gente saber para onde a gente vai, porque daí acaba sendo uma questão de matemática. Por exemplo, para quem gosta de ser um pouco mais organizado ainda e está começando lá no 20-80, então de cada 10 vídeos que você vai assistir ou 10 coisas que você vai consumir, 10 workshops que você vai pegar, 2 vai ser de arte, por exemplo, pintura, desenho, alguma coisa assim, e 8 vai ser relacionado à parte de aplicação e execução da tatu. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai fazendo essa troca aí, como eu falei. Você melhorando essas duas coisas, fazendo esse balanço, vai melhorar muito mais tanto a sua leitura quanto a sua aplicação, e de um jeito que vai sendo por escala, você não vai pular degrau. Isso vai fazer o seu entendimento e até a sua noção e a autoavaliação vai melhorar muito com isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é descobrir em que nível você tá. Se você não conseguir fazer isso sozinho, você vai precisar de alguém para te ajudar. Se você estuda sozinho, não tem contato com ninguém, pode me chamar no Instagram lá, fala que você viu o vídeo aqui no YouTube, me chama lá no Instagram, fala assim: Matheus, eu vi o seu vídeo lá no YouTube lá, eu gostaria de uma ajuda para eu poder entender aqui em que nível que eu tô. Aí você me manda o seu perfil, me manda o seu trabalho, a gente vai avaliar junto, eu vou falar para você e te ajudo como que você vai organizar isso daí. Aí depois o que você vai fazer é diminuir a complexidade disso. Você não vai pegar um workshop inteiro para iniciante, não, a gente vai ver qual que é o erro e vai focar naquilo ali. Se você não tá sabendo fazer um traço direito ainda, a gente vai estudar só aquilo lá, até você ficar bom no traço. O que eu gosto de falar é que são 3 coisas básicas que a gente precisa saber antes de a gente avançar para quem tá começando. Então, a primeira coisa é saber fazer uma boa linha, fazer uma boa aplicação sólida e fazer um bom rastelado. Por quê? A linha é a base de tudo. Por mais que você depois vai querer avançar para o realismo, você precisa saber fazer uma boa linha. Depois, fazer uma boa aplicação sólida e o rastelado, porque basicamente tudo que a gente vai fazer depois, transições suaves, depende da nossa mão do rastelado, do quão bom está o conjunto da velocidade da nossa mão, da pressão dela com a velocidade da máquina. Então, treinar rastelado é muito importante. E depois de tudo isso, depois de cada estudo que você fizer, você vai para a pele da pessoa, a gente vai testar, só que você precisa fazer uma peça pequena. Não adianta querer fazer antebraço, não adianta querer fazer costas, não adianta querer fazer uma perna, tem que testar na parte pequena, porque assim, tem tanto BO que pode acontecer ali durante a tatu, tanta coisa que você vai precisar pensar, que se você pegar um trabalho muito complexo, você não vai conseguir estudar nada. Fez lá o estudo da linha, vai testar na pele, faz um trampo pequeno. Pega um trabalho orgânico, não vai sair fazendo mandala ou tentar fazer uma escrita muito complexa. Pega algo orgânico, por exemplo, um floral. Se você passar um pouquinho do lado ali, a pétala ficar um pouquinho maior ou menor, não vai fazer diferença alguma. Agora, às vezes a pessoa estuda, faz alguma coisa ali e daí quer fazer um fechamento de braço, aí não tem como evoluir. Então a gente tem que seguir esse passo a passo para a gente conseguir fazer as coisas certinho. A mesma coisa vale para quem está um pouquinho mais avançado. Então a sua linha, a sua aplicação e o seu rastelado estão muito bons, você vai querer ir para o próximo passo. Não vai querer fazer um rosto realista no braço. Pega uma coisa pequenininha. Como eu falo, vai para o orgânico. Pega uma rosa, pega uma flor e tenta fazer essa flor realista, porque é muito mais difícil de você errar ali. Então, não tente resolver tudo isso numa peça grande, não queira fazer tudo num trabalho só. E tem uma coisa muito importante aqui. Evoluir não é fazer trabalhos maiores, e sim tomar melhores decisões, antes, durante e depois do processo da tatu. Normalmente, quando eu vejo algum artista que faz trabalhos médios ou até ruins, o problema é o quê? O cara tá num nível, vamos supor que ele tá num nível, vamos separar em 3, iniciante, intermediário e avançado. A mesma coisa a tatu. Tem a tatu mais simples, média e mais difícil de executar. Normalmente, esse cara que está fazendo trabalhos médios e ruins, ele tá o quê? Ou ele é iniciante ou no começo do intermediário e ele está fazendo um trabalho muito avançado. Então, ele não consegue entregar um trabalho à altura. Ele está aqui começando a tatuar ou intermediário, aí ele faz um trabalho muito avançado e entrega um trampo no máximo um médio. Se a gente souber escolher certinho o nível que a gente está e o trabalho que a gente vai fazer, a gente consegue entregar trabalhos muito bons.
esforço. Se a gente é iniciante e faz trabalho condizente com isso, a gente entrega trabalho bom. Se a gente está intermediário, faz trampo intermediário ou abaixo, a gente entrega trabalho sempre muito bom. E na minha cabeça, esse é o objetivo, a gente sempre está entregando trabalho bom. Então vocês podem ver que mesmo quem está começando consegue entregar trabalho bom, desde que faça um trabalho que seja capaz de fazer. Se você pegar um trabalho seu de 6 meses atrás e você não souber exatamente o que você faria diferente, aí tem alguma coisa muito errada aí. Significa que você está parado ali, você está estagnado. E é um método, é tudo isso que eu estou falando para vocês que vai resolver isso. Se esse conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal, porque no próximo vídeo a gente vai avançar um pouquinho e eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão do realismo, sobre o que realmente define um trabalho ser realista e o porquê que encher o trabalho de detalhes não é o que vai fazer ele parecer real.